Como o Guardiola arruinou o futebol pra sempre, velho. Esse vídeo aqui eu acho que é de IA falando, tá ligado? Só que eu tô muito afim de ouvir os argumentos que esta inteligência artificial vai nos falar, velho. Porque, pô, Guardiola arruinou o futebol, velho. Eu não consigo entender por quê. Então vamos dar uma olhada aqui e valeu do Marci pelo follow, tamo junto, cara. Durante anos, Guardiola foi tratado Eu acho que é essa, porra. como um visionário. He's taken football to another place. Concordo. Guardiola. Seus times dominaram todos os campeonatos. Mas no meio desse sucesso todo, uma pergunta desconfortável começou a surgir nos bastidores. He's one of the best managers. But Guardiola, he killed the game. Será que Guardiola não só revolucionou, como também arruinou o futebol moderno? Capello on Pep. He has done tremendous damage to football. Why everyone is copying Guardiola? Because now we got robots. Porque o que começou como um... Acho que eu entendi. Acho que eu entendi um pouco essa pegada do vídeo aqui. Talvez eu vá concordar com isso aqui, ó. Eu vou dar um exemplo pra vocês, beleza? Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui com uma coisa que aconteceu. Isso aqui eu não tô tirando da minha cabeça, isso aqui é um fato, tá ligado? Pô, pra quem não conhece... Não, a maioria das pessoas conhece, né? Mas vocês estão ligados quem é o Thierry Henry, né? Henry, pra quem não conhece, mano, é um dos jogadores mais picas da história do Arsenal. Um grande francês aí da história do futebol. E eu sou muito fã do Henry, tá ligado? Você pega pra ver... tipo assim... Os gols do Henry no Arsenal, você vê que o cara é gênio da bola. O Henry é gênio da finalização, velho. Ele sabe mandar a bola pro gol, velho. Tá ligado? Fato é que o Henry joga muito no Arsenal e se transfere pro Barcelona. No Barcelona, velho, tinha uma coisa muito clara. Vamos dizer assim, as funções dos jogadores eram muito bem esclarecidas pra eles. E o Henry, a função dele era jogar na ponta esquerda, no Barcelona. Ele disse que em determinado jogo, o Barcelona estava atacando completamente pelo lado direito, que era o lado do Messi, e ele não estava participando do jogo, que todas as jogadas estavam sendo lá. O que ele fez? O Guardiola tinha pedido ele para ficar na esquerda, ele saiu da esquerda, foi jogar a bola com o Messi lá na direita, fez o gol, e o Guardiola tirou ele do time. Colocou ele na reserva. Ou seja, o Guardiola meio que tipo assim, puniu o Henry por seguir o instinto futebolístico dele, que é muito bom. Tá ligado? Então talvez eu entenda o que esse vídeo esteja falando. Tipo, o Guardiola, ele consegue transformar um jogador mais ou menos num jogador muito bom. Mas talvez ele pegue um jogador muito extraordinário e transforme em um jogador, tipo assim, fazer o que eu tô mandando você fazer. Não é pra você fazer nada além disso, tá ligado? Talvez tenha essa pegada, o vídeo. E talvez seja verdade, porque... não sei. Se bem que o Messi também, o Guardiola, pô, fez o que fez com o Messi, né? Mas o Messi ele tratava de um jeito diferente, né? Diferente. Não sei. Vamos ver. Vamos ver aqui os argumentos do robô. Um estilo eficiente e elegante virou um modelo engessado. Treinadores do mundo inteiro tentaram copiar o Guardiola. O resultado? Times que não criam, só repetem. Jogos lentos, previsíveis, jogadores limitados, obrigados a se encaixar num sistema que não foi feito para eles. We never see a player like Ronaldinho anymore. Hoje, o futebol parece ter perdido sua magia. E o que antes era espetáculo virou algo robótico. Mas como Tipo sua voz e asinha. isso aconteceu? E por que todos decidiram jogar como Guardiola? Tudo começa com uma frase simples dita por Pep. Em um vídeo antigo granulado do início de sua carreira como treinador, Pep disse: "Futebol é sobre ocupar racionalmente os espaços e mover a bola até o espaço." Parece simples, mas essa ideia se tornou a espinha dorsal do futebol moderno. Soa inteligente, soa limpo, mas também soa frio. E essa é a base de tudo o que viria depois. Pep não inventou esse conceito. Ele foi influenciado por grandes nomes da escola holandesa, como Rinus Michels, Johan Cruyff e Louis van Gaal. Cruyff, inclusive, foi seu treinador no Barcelona e dizia que não é sobre correr mais, é sobre correr no lugar certo. A ideia dos triângulos é simples. Um jogador com a bola sempre tem duas opções de Já vi isso aí que o Daniel Alves falou. Quem quiser sair do time vai embora, menos o Messi. Aí bota fé nisso aí. passe próximas, uma à frente e outra ao lado.
Isso facilita a posse e atrapalha a marcação. Pep levou isso ao extremo. Ele montava o time de forma que o campo inteiro virava uma rede de triângulos interligados. Onde a bola estivesse, sempre havia uma rota de passe segura. O resultado? Um futebol com precisão geométrica. Isso se tornou o jogo posicional, que hoje é comum entre clubes de elite. No Barcelona, Pep transformou um bom time em uma máquina. Com Xavi, Iniesta e Messi, seu sistema parecia imbatível, mas havia uma base por trás do encanto, a ocupação de espaços. Pep saiu do Barcelona e... Cara, eu lembro, tipo assim, na época do Barcelona, eu já via futebol já, né? Que foi ali mais ou menos 2010, 2011 ali, esse futebol aí. Eu tenho um amigo que ele falava assim, mano, eu odeio ver jogo do Barcelona do Guardiola. Eu durmo. Porque, mano, era muito toque de bola. Era absurdo. Era muito toque de bola. E ele falava que dormia, pô. Tá ligado? Eu acho, tipo assim, e naquela época, os times que enfrentavam o Barcelona, eles não tinham a capacidade meio que, tipo assim, de contra-atacar o Barcelona. De bater de frente com isso. Hoje em dia, por todo mundo realmente estar jogando igual o Guardiola, eu acho que ficou um pouco menos chato, porque todo mundo quer o espaço, então o jogo fica corrido. Mas naquela época que só um time queria o espaço, mano, que isso, velho? Os caras ficavam rodando a bola, tipo assim, incansavelmente. Era meio chato de assistir mesmo. Levou seu sistema para o Bayern de Munique. Lá transformou laterais em meias, zagueiros em armadores e atacantes em marcadores. No City, encontrou orçamento e tempo para construir o que talvez seja seu projeto mais eficiente. John Stones virou meio-campista, laterais viraram volantes e o 2-3-5 virou rotina. Guardiola passou a treinar não só... Mas tem um detalhe aqui também, tá ligado? O Guardiola, ele, tipo assim, ele fez isso aí no futebol, que, pô, foi incrível, mas tem um detalhe muito relevante que a gente tem que levar em consideração. Ele é muito obcecado e muito cabeça dura com esse jeito dele de jogar, tá ligado? Com esse jeito dele de jogar. E ele já rodou na carreira dele por isso. Ele já, tipo assim, se fudeu por isso, tá ligado? Porque tiveram alguns jogos, vários jogos ali de mata-mata dos times do Guardiola, que ele rodou porque ele não soube, tipo assim, vamos dizer assim, entre aspas, furar a bola, tá ligado? Não soube fazer isso. Os times dele, tipo assim, a leitura que eu faço é que os times do Guardiola estão tão acostumados a ter o controle do jogo, os jogadores, que quando eles perdem o controle no sentido, tipo assim, sair atrás no mata-mata de Champions, eles ficam meio em choque. E a gente viu isso, não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes. Foram várias vezes. Tanto que o Guardiola ganhou uma Champions League só fora do Barcelona. E ele saiu do Barcelona tem quanto tempo? Tem 12 anos, ele saiu em 2013, eu acho. Tem 12 anos que ele saiu, ele ganhou uma Champions, tá ligado? Todos os outros anos ele foi eliminado. E muitos desses anos, os times dele saíram atrás. E não conseguiram reverter. Principalmente aí, se a gente pegar, por exemplo, a final contra o Chelsea. Eles tomam um gol e os caras, tipo, não conseguem criar nada. O time fica em choque porque fica nessa porra de ter posse de bola, mas às vezes o futebol, ele precisa um pouco de desespero. Ele precisa um pouco de ousadia, tá ligado? Pra você amassar os caras. Bota fé? Salve, bonitos, tudo certo? Pausando o vídeo aqui pra dar um recado e avisar que a maioria dos vídeos aqui do canal são feitos ao vivo lá no meu canal da Twitch, velho. E tô passando pra deixar o convite pra quem quiser acompanhar. As lives acontecem ali na parte da tarde, começando normalmente umas 2h30, 3 horas, e indo até ali na parte da noite, velho. A gente fica resenhando, fazendo react e jogando conversa fora, basicamente. Bom, é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal e continua com o vídeo aí. O que fazer com a bola? Ele não ganhou a Champions pelo Bayern, não, pô. O Bayern ganha a Champions, o Guardiola chega na temporada seguinte. E ele não ganha pelo Bayern. Mas ele foi ganhar agora com o Manchester City ali contra a Inter de Milão. como e quando fazer? Passe no pé correto, corpo na direção certa, visão periférica constante, tudo cronometrado, tudo padronizado. Jogadores deixaram de ser instintos e se tornaram execução. Não é mais sobre criar, é sobre repetir. Quando isso funciona, o time vira uma colmeia sincronizada, como se todos estivessem conectados por um cérebro único. O adversário não vê a bola. E quando vê, é tarde demais. Mas é aqui que as coisas começam a mudar de lado. Aí está o ponto crítico. Os técnicos do mundo inteiro tentaram copiar Guardiola, mas copiaram apenas parte do sistema.
Copiaram a pressão alta, a saída curta desde o goleiro, a posição fixa dos jogadores, mas esqueceram que Pep treina isso ao extremo, com jogadores altamente qualificados. Enzo Maresca, Vincent Kompany, Xabi Alonso. Todos beberam da mesma fonte. Mas não foram só os nomes da elite. Times medianos, clubes pequenos, categorias de base. Todos decidiram que o caminho era esse. Sair jogando desde o goleiro, pressionar Hoje em dia são raros os times que dão chutão, tá ligado? alto, jogar Esqueceu de citar o Diniz. como o City. O resultado? Times que tentam sair jogando e perdem a bola no campo de defesa. O que acontece quando você tenta jogar como o City com atletas que erram passes simples? A resposta você provavelmente já viu: um festival de passes para trás, um goleiro que se complica ao sair jogando, um zagueiro que entrega o gol Ó, o Coringão entregando aí, ó. Ó o Coringão entregando aí. tentando fazer bonito. E assim o futebol Ó o Coringão foi ficando de novo lento, entregando. previsível, Aí é sem foda. alma. Futebol sempre foi um esporte caótico. Contra-ataques, erros, viradas inesperadas. Mas o sistema de Pep foi feito para evitar o caos. Tudo é ensaiado, tudo tem padrão. E o problema é que quando todo mundo passa a jogar assim, o imprevisível desaparece. Em vez de estilos diferentes em cada país, vemos a mesma proposta em ligas distintas. Laterais que jogam por dentro, meias que giram em função da bola, zagueiros como armadores. Guardiola não vê o futebol como um jogo de craques geniais que decidem. Para ele, tudo é posição, e isso fez sentido. Ele ganhou Champions, Premier Leagues e quebrou recordes. Mas o que era para ser uma evolução tática virou regra. E quando todos os times tentam racionalizar o jogo, a criatividade sofre. Jogadores jovens aprendem padrões de passe antes de aprender a driblar, seguem instruções como robôs. Vamos para um exemplo prático. Um gol do Manchester City contra o Southampton em 2018. O City avança com 5 jogadores em linha. Os defensores do Caralho. 5 jogadores em linha pra atacar, velho. Isso é muito cabuloso. Southampton ficam perdidos tentando cobrir espaços. Quando um buraco aparece, a bola já está lá. Ninguém corre aleatoriamente, ninguém inventa nada. Todos estão onde devem estar. A jogada parece simples, mas ela é resultado de dezenas de horas de treinamento posicional. Essa é a essência do Guardiola. O jogo virou uma ciência e, como toda ciência, eliminou o improviso. O ex-técnico da seleção italiana, Roberto Mancini, contou que, ao enfrentar a Bélgica na Euro, sua comissão técnica desenhou toda a estratégia baseada em estrutura posicional para explorar espaços. Não se tratava mais de talento, mas de geometria. Essa é a parte mais complexa. Guardiola criou um estilo baseado em sua vivência e visão de jogo. Seus princípios não foram impostos a ninguém, mas com tanto sucesso, outros técnicos decidiram copiar. E como o futebol é um mercado de resultados, qualquer mínima vantagem tática é buscada com obsessão. O problema é que, ao transformar o futebol em uma ciência exata, a arte foi se apagando. E talvez Guardiola não seja o culpado, mas o catalisador. Havia um tempo em que um time italiano jogava fechado, um inglês cruzava bolas na área, um argentino pressionava na garra. Havia identidade, havia estilo. Agora todo mundo quer sair jogando com toques curtos e pressão verdade, alta. é verdade. E o público sente isso. Jogos se tornam parecidos. A magia de ver algo novo, algo fora do roteiro, vai embora. Jogadores que crescem em ambientes guiados pelo jogo posicional perdem a autonomia. Não pensam mais onde se posicionar, apenas ocupam espaços programados. Não decidem o que fazer com a bola, apenas repetem padrões. Pep quer controle, por isso seus jogadores treinam obsessivamente cada detalhe. Passe, recepção, corpo, direção do olhar, tudo precisa ser perfeito. E isso dá certo, mas também limita. Um jovem que poderia crescer improvisando, agora aprende a manter a estrutura. E isso afeta o futuro do futebol. Cara, ó, vou responder aqui antes dele responder, tá ligado? Tipo, eu não acho que o Guardiola tenha arruinado o futebol, saca? Eu acho que, tipo assim, por um tempo, realmente ele tornou ver os jogos dos times dele chato. Mas eu acho que hoje em dia, tipo, a galera já tá pegando essa manha e hoje o jogo se tornou muito físico e todo mundo quer ficar com a bola, tá ligado? Se a gente tivesse numa época ainda que, tipo assim, um ou outro quer ficar com a bola, aí é meio merda. Mas como todo mundo quer a bola, mano, a gente tem jogos como, por exemplo, os jogos que a gente viu no Mundial, tá ligado? Dos times brasileiros, como, por exemplo, contra os times europeus. Imagina se fosse lá atrás.
Se essa guardiolice, vamos dizer assim, não tivesse se expandido no mundo, ia chegar no Mundial agora, os times europeus iam ficar com a bola, a gente ia sentar a bunda lá atrás e ia esperar. O Botafogo fez isso, beleza. Mas, por exemplo, o Flamengo contra o Chelsea não fez isso, tá ligado? O Fluminense fez um pouco isso com a Inter em alguns momentos, mas soube ter o controle da bola. Então eu não acho que isso é totalmente ruim, tá ligado? Eu não acho que é totalmente ruim. Eu acho que com o passar do tempo vão surgir algumas variações desse estilo de jogo, e eu acho que os jogadores criativos, tipo assim, novos Neymares, novos Ronaldinhos, novos Messis, os caras vão se adaptar a isso e vai continuar existindo, tá ligado? Eu não acho que esse tipo de jogador vai morrer, não. Só que esse tipo de jogador é realmente mais difícil de encontrar hoje em dia. E vai ser um pouco mais difícil de encontrar mesmo. Porque para pra pensar, antes, o zagueiro, ele tinha só que parar o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo fazia o zagueiro de otário. Hoje, o zagueiro sabe onde ele tem que se posicionar pro volante dele se posicionar e fechar o Ronaldo Fenômeno e os dois abocanharem o Ronaldo Fenômeno, tá ligado? Mas eu acho que... Eu não acho que vai matar o futebol, não, velho. Eu não pô, tipo assim... Não acho, não. Acho que o ser humano, a tendência dele é sempre se adaptar, velho. Sempre se adaptar e criar coisas novas. Por exemplo, se lá atrás, sei lá, 1970, os caras chegassem e falassem assim, lá em 2025, fi, todos os 11 vão correr não sei quantos quilômetros por jogo. A galera fala assim, lógico que não, você tá viajando. Lógico que não. Só que, tipo assim, a gente vai evoluindo, velho, e o futebol vai evoluir. Eu, apesar de que hoje, eu acho que a gente pode tirar um jogador do futebol, tá ligado? Tipo assim, em vez de ser 11 contra 11, 10 contra 10. Porque realmente a gente meio que maximizou totalmente os espaços do campo, velho. A gente, tipo, tá ligado? Então, tipo, os espaços são muito bem ocupados hoje. Acho que falta espaço no campo pros caras correr. Então, acho que seria uma boa. Mas assim, não acho que acabou, não. Depende do que você espera de um jogo. Se você valoriza dominação, precisão e controle, Pep criou o futebol perfeito. Mas se você assiste por emoção, improviso e surpresa, então sim, o estilo que ele popularizou pode ter, sem querer, deixado o futebol mais previsível e menos humano. E a pergunta que fica é, o futebol moderno ainda pertence aos jogadores ou aos técnicos? Se você quiser ver até onde essa lógica pode ir, clique no vídeo da direita. O sistema de Company vai te deixar ainda mais confuso. Caralho. Tem o sistema do Company agora também, cara. Tem o sistema do Company aí. A gente pode ver esse vídeo depois. Mas eu não acho que o Guardiola acabou com o futebol, não. Vocês acham? Eu realmente não acho. Tá suave, eu acho.